Mas que Deus esteja abençoando a cada mãe que está aqui, dando a bênção. A Bíblia diz: honra, né, a mãe e o pai, que é o primeiro mandamento com promessa. Que Deus abençoe vocês. Hoje pela manhã eu telefonei para minha mãe. Minha mãe está com 79 anos. E que Deus continue abençoando a minha mãe. E abençoe cada mãe aqui. Eu sempre falo que mãe é sinônimo de amor, sinônimo de bondade, de carinho, sinônimo de dedicação, sinônimo de esperança. Que Deus abençoe você, mãe que está aqui, e você, mãe que está acompanhando a transmissão. Que o Senhor te abençoe e fale sempre ao seu coração, que você possa viver para a glória de Deus. Nós iremos estudar a palavra do Senhor e iremos trazer uma meditação para a nossa vida, baseada em Gênesis capítulo 6. Estamos sempre expondo este livro aqui na nossa Igreja Presbiteriana do Cascata, e hoje nós estaremos lendo a partir do versículo 11. Falamos a respeito de Noé e a sua família, e hoje nós iremos falar a respeito do alerta geral, do alerta que Deus estava falando a respeito do juízo de Deus. Então vamos ler esse texto para a nossa edificação. Gênesis 6, versículo 11 até o versículo 22. Abra a sua Bíblia nesse texto para a edificação. Vamos lê-lo. Diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo o ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás de 300 côvados, será o comprimento de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de alto, a porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimento na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos, de tudo o que vive, de toda carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea. Farás entrar na arca para os conservares vivos contigo, das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajuntam contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Que Deus nos abençoe. Vamos falar com Deus, vamos pedir ao Senhor: Deus, fale comigo, eu quero ouvir a tua voz, eu quero guardar a tua palavra no meu coração. Vamos falar com Deus nesse exato momento. Eu convido os irmãos, como os irmãos vão ficar mais tempo assentados do que eu, vamos colocar em pé e vamos falar com o Senhor. E você que está em casa, ore comigo. Vamos falar com o Senhor. Pai querido, neste texto nós temos um alerta geral, um alerta máximo sobre o desastre que estava por vir.
Ó Deus, agora nos ensina, Senhor, por meio da Tua palavra, para que possamos entendê-la, para que possamos guardá-la no mais profundo do nosso coração, que possamos, ó Deus, extrair dessa passagem lições que possam marcar a nossa vida hoje e para sempre, e que possamos viver para a Tua glória. É o que nós te pedimos, ó Deus. Abençoe, ó Deus, as mães que aqui estão, abençoe as famílias que aqui estão, abençoe aqueles, ó Deus, que vão ouvir essa mensagem agora e outros que ouvirão em outra oportunidade. Que o Senhor esteja abençoando o teu povo, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o alerta máximo foi dado da erupção do vulcão de fogo no Guatemala, no dia 3 de junho de 2018. Contudo, a população não acreditava que poderia ser atingida por esse grande desastre, e assim não deixaram o local a tempo, procurando um lugar de refúgio, de abrigo. O resultado dessa tragédia, vocês podem ver aí na tela, foi 109 mortos, 197 desaparecidos, 58 pessoas feridas e 12.400 desabrigados. Foi uma tragédia muito grande, porque as pessoas não acreditaram no anúncio desta erupção, deste vulcão de fogo em Guatemala. De igual modo, em face da corrupção da terra, Deus estava anunciando através de Noé um dilúvio de proporção mundial que iria atingir toda a terra, não apenas um país, não apenas uma localidade, mas toda a terra. Deus disse para Noé, este homem que era um homem justo, um homem íntegro, um homem que era diferenciado em sua geração, e Deus disse para ele: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Era o aviso de Deus, era o alerta máximo, era Deus advertendo, a advertência de Deus para a humanidade. E por causa da maldade da humanidade, Deus iria punir a raça humana com um grande dilúvio, uma grande enchente de proporção mundial. E, no entanto, por sua graça, Deus providencia um meio de salvação e uma grande arca. A arca era do tamanho de um campo de futebol. A arca tinha 150 metros de comprimento, tinha 25 metros de largura por 15 metros de altura. Era o tamanho desta arca. É por isso que Noé levou muito tempo para construí-la. Noé levou 120 anos para construir este grande barco, esta grande embarcação. E Deus, meus irmãos, vai trazer a sua ira sobre a humanidade ao mesmo tempo em que Ele providencia salvação graciosa. E o nosso primeiro ponto que nós podemos ver, que a ira de Deus contra o mal é justa. A ira de Deus contra o mal é justa. Casamentos proibidos bagunçavam a vida na terra, casamentos mistos, os filhos de Deus casando-se com as filhas dos homens. Poligamia, o homem tendo mais de uma mulher ao mesmo tempo, como fez Lameque, ele tinha 2 esposas. Violência e banalização da vida. Matei um homem porque me feriu, um rapaz porque me pisou. E aí nós estamos assistindo a nossa sociedade, nas grandes capitais, nas cidades espalhadas pelo mundo afora, a banalização da vida. Vimos a banalização da vida em Jacarezinho, onde pessoas morreram ali por causa do tráfico de drogas, por causa também dos armamentos pesados que vocês viram ali, metralhadoras, balas de canhão. Então nós podemos perceber como a violência estava banalizando a vida naquele tempo. Igualmente hoje a vida está sendo banalizada. Deus olha para a terra e vê corrupção. Assim como nós assistimos nos noticiários a corrupção do mensalão, do petrolão e agora do covidão. Em meio a uma pandemia,
Deus olha para a terra e vê violência, porque longe de Deus não há paz, longe de Deus não tem aconchego, longe de Deus o homem não tem sossego. E o texto diz que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. A vida sem Deus, meus irmãos, só gera violência. A palavra de Deus nos mostra que a vida só faz sentido quando Deus é tudo na nossa vida. No entanto, no meio desta corrupção toda, havia uma família de fé, a família de Noé. Noé andava com Deus, e ali tinha um homem de fé, uma esposa de fé, uma mãe e 3 filhos. Tinha ali uma família que temia a Deus. O casamento monogâmico se transformou em poligamia. A vida não era respeitada, contudo, a violência era galopante, era gritante. E Noé era uma luz no meio das trevas, um pregador da justiça. A Bíblia diz, meus irmãos, e não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Noé estava alertando a humanidade sobre o juízo de Deus. Nós também estamos neste mundo como pregadores da justiça. Deus não vai destruir mais este mundo com água, mas vai destruí-lo com fogo. A Bíblia diz que os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, para destruição dos homens ímpios. Então, cada martelada de Noé naquela arca avisava o juízo de Deus, né? Sua ira era justa, e você não sabe o dia que você vai prestar contas diante de Deus. Nenhum de nós aqui sabe o dia que vai morrer. Mais uma coisa nós temos certeza, que um dia nós iremos prestar contas a Deus. Um dia todos irão se comparecer diante de Deus. E eu sempre digo que a questão não é morrer, a questão é não estar preparado para morrer. E existem muitas pessoas vivendo sem se preparar para encontrar com Deus, sem acertar as contas com Deus, sem ter comunhão com Deus. Existem muitas pessoas vivendo pior do que o animal, sem sentido, sem norte, sem temor de Deus, porque o temor de Deus é o princípio do saber. Mas em segundo lugar, nós podemos ver que Deus providencia uma saída para o homem. A ira de Deus é justa, é santa, mas Deus providencia um meio de graça. O único jeito de escaparmos da ira de Deus é através do método que o próprio Deus nos deu. E qual foi o método que Deus deu para salvar Noé e sua família? A arca. A arca era o método de Deus para prover salvação. A arca era o meio de Deus preservar a vida de Noé e de toda a sua casa. 8 pessoas, Noé, mais a esposa, mais 3 filhos e mais 3 noras, 8 pessoas. E aqui nós podemos perceber, meus queridos irmãos, no entanto, era uma proteção por algum tempo, era emergencial. Era Deus mandando que Noé fizesse uma arca para que esta família fosse preservada do grande dilúvio que ia atingir o mundo inteiro. A arca de Noé representou a Cristo. Aqueles que entraram na arca foram salvos. Aqueles que passaram pela porta foram preservados. E veja bem que entrou mais bicho do que gente. Mais animal foi preservado do que gente. E aqui nós podemos perceber, meus queridos irmãos, que hoje a porta é Cristo. Não tem outro meio de salvação. E Jesus diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Não adianta o homem inventar meios para tentar escapar do juízo de Deus. Por exemplo, alguns chegam a colocar uma arruda atrás da orelha para livrar do mal olhado. Já viu alguém que faz assim? Coloca uma ferradura na porta para livrar, né,
do olho gordo, da inveja. Ou levanta com o pé direito para ter um dia bom. Tomar banho no rio Ganges para se purificar. Rezar um Pai Nosso e 10 Ave Maria, tentando e achando que Maria pode abrir a porta do céu. Mas Maria não pode rogar por nós pecadores. Maria não morreu por nós na cruz do Calvário. Maria não é corredentora com Cristo. Porque Pedro disse: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A nossa salvação está em Cristo. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Diante das incertezas da vida, Jesus disse: eu sou o caminho. Diante da mentira, Jesus diz: eu sou a verdade. E diante da morte, Jesus diz: eu sou a vida. Não há outra saída para se livrar do fogo do inferno. Deus fez com Noé uma aliança, e esta aliança é o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia. O Evangelho está aqui de forma embrionária. E o texto diz: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, é passar pela porta que Deus abriu. E essa porta é Cristo. Nós também temos um pacto com Deus, e a nossa aliança é no sangue de Jesus, com o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. A Bíblia diz: se andarmos na luz como Deus está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas, meus queridos irmãos, o homem deve responder a Deus em fé e obediência. A Bíblia chega a dizer o seguinte: que Noé aparelhou a arca pela fé. Já pensou? Ele ouviu a voz de Deus. Deus falou com ele para fazer essa arca. E a Bíblia diz que pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, e pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. O que significa fé? Fé não é fé na fé. Fé não é salto no escuro. Segundo as Escrituras, meus irmãos, fé é confiar na autoridade de quem fala. É confiar naquilo que Deus disse. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Fé é confiar naquele a quem fala. Por isso que a Bíblia, nós falamos o seguinte, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Fé na palavra de Deus é algo certo, e Deus falou que vai destruir a terra inteiramente, e o que Deus falou acontece. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, disse o Senhor Jesus. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Verdadeira fé na Bíblia, meus irmãos, sempre resulta em obediência. Sempre resulta em obediência. Agora vamos pensar o seguinte, meus irmãos. Veja a zombaria que aconteceu na época de Noé. Quem sabe ele ali dando uma martelada na arca, e o povo gritando o seguinte: olha lá o maluco da arca. Passaram-se 10 anos, 20 anos, 100 anos, bobagem, tem 100 anos que esse maluco da arca está fazendo essa arca. Que chuva, a gente nem conhece chuva. Olha o maluco da arca. Mas pela fé, meus irmãos, nós agimos como Deus manda. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara, porque quem tem fé em Deus o obedece. Jesus chega a dizer o seguinte: quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Deus chama os seus
pela palavra. E quem tem fé obedece a Deus, e Noé obedeceu a Deus. Por isso ele construiu esta grande arca, para salvar a sua casa e preservar os animais. Mas, meus queridos irmãos, concluindo, nós podemos dizer o seguinte: que Jesus continua em meio ao caos, corrupção, maldade humana, enviando os sinais do juízo divino. A pandemia da Covid-19 é um sinal do juízo temporário de Deus sobre este mundo caído. E aqui nós podemos ver as guerras. O mundo está encharcado de sangue. Gastamos mais de $1 trilhão por ano em armas e guerras. Poderíamos resolver o problema da fome, do saneamento básico, da saúde pública, da moradia do terceiro mundo com esse dinheiro. As guerras tribais, as guerras entre as nações. Já tivemos 2 guerras mundiais que ceifaram milhares e milhares de pessoas. O comunismo que matou mais de 110 milhões de pessoas. As fomes. A fome hoje mata mais do que a guerra. 100 mil pessoas morrem a cada dia por causa da fome no mundo. Só na Somália, na África, morre por dia 300 crianças de fome. E já são 640 mil crianças subnutridas no país. A fome matando no mundo. Os terremotos. O mundo está sendo abalado por terremotos em vários lugares. Em 1960, o Chile foi abalado por um grande terremoto que matou mais de 1.700 pessoas nas cidades. E novamente, em 2010, vocês se lembram? Chile foi abalado por outro terremoto que matou 565 pessoas. Em 1985, no México, um grande terremoto abalou a sua capital, ceifando mais de 35 mil pessoas. E em 2004, abalos sísmicos no Oceano Índico vitimou mais de 150 mil pessoas na Indonésia, na Tailândia, em Sri Lanka e na Índia. É aquele grande tsunami. Quem viu esse filme que aconteceu? Vocês viram o filme Tsunami? Pouco tempo, em 2004, mais de 150 mil pessoas morreram. E por fim, um terremoto no Japão em 2011 deixou mais de 15 mil mortos. São os sinais do juízo de Deus sobre este mundo caído. Enfim, a natureza está gemendo, aguardando a revelação dos filhos de Deus, pois a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. No entanto, meus irmãos, no meio de tudo isso, Deus mostra a sua graça. Quando você abre a sua Bíblia em Mateus 24, versículo 14, está escrito: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Nós vivemos num tempo onde as pessoas têm medo do vírus da Covid, mas não têm medo do vírus do pecado. O vírus do pecado é muito pior do que o vírus do coronavírus, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É por isso, o que deve ser pregado é o Evangelho. É o que Noé, o pregador da justiça, pregou em sua época, avisando o juízo sobre a terra, mas também mostrando a salvação, a arca. Hoje nós pregamos também sobre o juízo de Deus. Este mundo está debaixo do juízo de Deus, e um dia ele será arrasado com fogo. E é por isso que nós devemos correr para Cristo,
O Evangelho, meus irmãos, é a boa notícia da salvação. Pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Ele é a nossa arca, a arca da nossa salvação. O Evangelho do Reino é o domínio de Deus no coração e vida, pela graça e por meio da fé. Não existe outro caminho, não existe outra solução, não existe outro remédio para o pior vírus do mundo, o pecado, a não ser o sangue de Jesus. Só pelo sangue de Jesus. O que nós estamos anunciando aqui, dia após dia, ano após ano, é que salvação nós só podemos ter em Cristo Jesus. E que em breve o juízo de Deus virá sobre todo mundo. E a Bíblia diz que será um tempo de dor, de consumação. E só aqueles que estiverem debaixo da graça de Jesus, a arca da nossa salvação, é que receberão o poder, a salvação e o perdão. Que Deus nos abençoe. Vamos falar com Deus, vamos clamar ao Senhor, oremos ao Senhor. Pai bendito, nós estamos aqui avisando para o mundo inteiro, Senhor, que só Cristo é a arca da nossa salvação, e que este mundo não vai ser mais arrasado com água, mas com fogo, porque os céus que agora existem, a terra pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, para a destruição dos homens ímpios. Pai bendito, que o Senhor esteja salvando os seus, salvando o teu povo, salvando aqueles que ouvem a mensagem do Evangelho, a boa notícia da salvação. Mas também, ó Deus, que o Senhor esteja gerando temor nos corações, para que nós não possamos brincar com o pecado, ó Deus, não brincar com o mal, mas que possamos correr para Cristo, o nosso único e suficiente Salvador, pois sabemos que hoje a porta da graça está aberta, mas um dia ela se fechará. Por isso nós te pedimos, ó Deus, abençoe o teu povo, abençoe as famílias aqui presentes no culto desta noite, abençoe, ó Deus, os nossos filhos, abençoe os nossos familiares, abençoe aqueles, ó Deus, que estão ainda perdidos, para que sejam alcançados pela tua graça. Completa, Senhor Deus, a obra que o Senhor começou na nossa casa, e que as mães que aqui estão, ó Deus, que têm os seus filhos fora do Evangelho, ou as mães, ó Deus, que, ó Deus, não têm o privilégio de terem todos os seus filhos na presença do Senhor, completa esta obra, Senhor. Salva os nossos filhos, completa a obra de salvação, ó Deus, na nossa casa, porque se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão trabalhos que edificam. E é o que nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja fazendo esta obra graciosa, obra salvífica, obra de redenção em Cristo Jesus. É o que pedimos ao Senhor de todo o nosso coração. Abençoe, ó Deus, as nossas famílias, abençoe o teu povo, a tua igreja, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. A palavra está com